Cada nova manhã é um milagre silencioso. A primeira luz se estende pelo horizonte, o ar carrega um suave sussurro de renovação e nossos corações despertam mais uma vez ao ritmo da vida. No entanto, mesmo antes de entrarmos em nossas rotinas, o mundo parece vir em nossa direção. Mensagens esperando para serem respondidas, responsabilidades chamando e o ruído da incerteza preenchendo o silêncio que deveria pertencer a Deus. E é nesse momento bem ali, entre o primeiro suspiro do dia e o primeiro passo que damos, que um gentil convite vem do céu. Ofereça este dia a mim. Essas palavras simples, Senhor, eu te ofereço este dia. Não são apenas uma oração curta, elas são um ato sagrado de entrega, uma declaração de que nosso tempo, nossos planos e nossos corações pertencem a Deus. Quando começamos nosso dia com essa oração, não estamos apenas pedindo a Deus que abençoe nossa agenda, estamos escolhendo colocar todo o nosso ser em suas mãos. Muitas vezes, acordamos carregando os fardos de ontem, arrependimentos, preocupações ou coisas inacabadas. Tentamos controlar tudo, como se segurar com mais força nos fosse dar paz. Mas Deus gentilmente nos lembra, a paz não vem do controle, ela vem da confiança. Dizer, Senhor, eu te ofereço este dia, é liberar esse controle e reconhecer que Ele já está presente em cada momento que nos espera. Imagine a diferença que faz quando o primeiro pensamento em sua manhã não é de ansiedade, mas de oferta. Você se levanta não com medo do que possa vir, mas com fé de que Deus vai à sua frente. Você respira e diz, Senhor, este dia é teu, guia-me através dele. Essa oração se torna uma ponte entre a nossa fraqueza e a sua força. Torna-se uma porta que abre nossos dias comuns para encontros extraordinários com a sua graça. Seja você um estudante se preparando para exames, uma mãe cuidando de seus filhos, um trabalhador enfrentando uma agenda lotada ou alguém carregando uma dor silenciosa. Esta oração nos une todos em uma verdade, que Deus anseia caminhar ao nosso lado em tudo o que fazemos. No livro de Salmos, Davi escreve, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Este é o pulsar de nossa oração. Entregar o nosso caminho não apenas os grandes momentos, mas cada passo, cada conversa, cada decisão em suas mãos. E ao fazê-lo, convidamos a sua paz para governar nossos corações e o seu gozo para encher nossos espíritos. Veja bem, oferecer nosso dia a Deus não significa que tudo será perfeito. As tempestades da vida ainda virão, as dificuldades ainda surgirão. Mas quando começamos nosso dia com Deus, essas tempestades não mais nos definem. A sua paz se torna calma dentro do caos, e o seu gozo se torna a luz que nos guia através da incerteza. Pense nos discípulos, quando Jesus os chamou, ele não lhes pediu para terem tudo resolvido antes de segui-lo. Ele simplesmente disse, vinde e segui-me. E eles deixaram que tinham seus planos, seus medos, seu controle e confiaram nele. E isso é exatamente o que esta oração nos convida a fazer a cada manhã. Quando sussurramos, Senhor, eu te ofereço este dia, estamos ecoando o mesmo espírito de entrega que os discípulos demonstraram. Estamos dizendo, posso não saber o que acontecerá hoje, mas sei quem segura o dia em suas mãos. E essa verdade muda tudo. Quando Deus está no centro do seu dia, o que seu trabalho se torna adoração. Suas reuniões se tornam ministério, seus relacionamentos se tornam reflexos do seu amor, até seus desafios se tornam oportunidades para a fé crescer. Há algo profundamente poderoso em começar sua manhã não com autossuficiência, mas com dependência de Deus. Isso reordena o seu coração. Lembra você de que o sucesso não é medido pelo que você realiza, mas por quão perto você caminha com aquele que o ama. Talvez você tenha tido dias em que se sentiu espiritualmente seco, quando a oração parecia rotina, quando sua fé parecia distante. Tudo bem, a beleza desta simples oração é que ela não exige perfeição, ela apenas exige honestidade. Quando você oferece seu dia a Deus, mesmo imperfeitamente, Ele o recebe perfeitamente. Às vezes pensamos que temos que fazer grandes coisas para agradar a Deus, mas Ele se deleita até em nossas menores ofertas.
Uma palavra gentil, um momento paciente, uma oração silenciosa, sussurrada entre as tarefas. Todo ato feito em amor se torna santo quando oferecido a Ele. Imagine-se diante de Deus pela manhã e dizendo: Senhor, eu te dou este dia. Fica comigo em tudo o que eu fizer. E então imagine Ele respondendo gentilmente: Eu já estou. Ele está no seu local de trabalho, na sua casa, nas suas conversas, no seu silêncio. Ele está na risada compartilhada com amigos e nas lágrimas que caem despercebidas. Quando abrimos nossos corações à sua presença, nada em nosso dia é desperdiçado. Esta é a beleza da fé cristã, que nossos dias comuns podem se tornar jornadas sagradas quando caminhamos com Deus. Não temos que esperar por domingos ou momentos especiais para encontrá-lo. Cada nascer do sol é um convite para recomeçar em sua graça. Portanto, ao assistir ou ouvir esta reflexão hoje, reserve um momento para fazer uma pausa. Respire fundo, deixe de lado o que o preocupa. E nesse silêncio sagrado, diga mais uma vez: Senhor, eu te ofereço este dia. Por favor, fica comigo em tudo que eu fizer, em todos que eu encontrar. Por favor, dá-me paz e gozo. Amém. Esta oração não é apenas o começo do seu dia, é o fundamento sobre o qual você o constrói. Ao avançarmos juntos, exploraremos como cada parte desta oração se conecta com a palavra de Deus. Como oferecer, confiar e regozijar podem transformar não apenas o seu dia, mas o seu coração. Porque quando você vive cada momento com Deus, você não apenas passa pelo dia, você cresce através dele. Você começa a ver as impressões digitais dele em cada detalhe, o seu amor em cada encontro, a sua paz em cada tempestade. Hoje, vamos começar não com medo, mas com fé. Vamos caminhar neste dia não sozinhos, mas acompanhados por aquele que disse: Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a promessa que ancora a nossa oração. Esta é a paz que acalma nossos corações. E este é o gozo que nos sustentará por todas as horas que virão. Versículo bíblico: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37 contra 5. Há algo profundamente pacífico no momento em que você para e diz: Senhor, eu te ofereço este dia. É uma declaração de que seu dia não é aleatório, ele tem significado, direção e propósito divino. Em um mundo onde as pessoas buscam controle, sucesso e certeza, esta simples oração é um ato de desafio sagrado, uma escolha de confiar em ter ação, em vez de se preocupar, de se render, em vez de lutar em vão. Quando Davi escreveu nos Salmos: Entrega o teu caminho ao Senhor, ele estava nos convidando a um estilo de vida de confiança. A palavra entrega, em hebraico, carrega a ideia de rolar, como se você estivesse rolando seus fardos, planos e preocupações para os ombros de Deus. Não se trata de desistir porque você está cansado. Trata-se de desistir porque você acredita que Deus pode carregar o que você não pode. Toda manhã, você tem duas opções: carregar o dia sozinho ou carregá-lo com Deus. Quando você oferece seu dia a Ele, você está dizendo: Senhor, eu confio que Tu caminharás à minha frente, atrás de mim e ao meu lado. E essa confiança muda a atmosfera de toda a sua vida. Pense no que acontece quando você realmente entrega a sua agenda a Deus. De repente, interrupções não são mais frustrações, elas se tornam oportunidades para a graça. Atrasos não são mais decepções, são preços decepções, redirecionamentos divinos. Até o silêncio se torna sagrado, um espaço onde Deus sussurra paz à sua alma. Há poder no momento de quietude, antes que o dia comece. Quando você abre o seu coração e coloca tudo diante dele, você pode não saber o que este dia trará, um desafio, uma bênção, uma surpresa ou até mesmo uma tempestade. Mas você pode descansar na verdade de que Deus já sabe. Nada que você enfrente jamais o pegará de surpresa. Quando você oferece seu dia ao Senhor, você não está fugindo da responsabilidade. Você está se alinhando com a sabedoria divina. Você ainda age, você ainda trabalha, você ainda planeja, mas você o faz a partir de um lugar de paz, não de pânico. Você toma decisões não por medo, mas por fé.
Vamos imaginar um exemplo simples. Uma mulher acorda antes do nascer do sol. Ela tem prazos, reuniões e preocupações com finanças. No entanto, antes de checar o telefone, ela se ajoelha e diz: Senhor, este dia te pertence. Ela não sabe como os problemas se desenrolarão, mas começa o dia com entrega. Ao longo do dia, vêm os desafios. Um colega de trabalho difícil, um projeto atrasado, mas ela sente uma calma interior. Seu coração sussurra: Deus está nisto também. Ao cair da noite, embora nem tudo tenha saído perfeitamente, ela sente paz. Por quê? Porque ela caminhou pelo dia não como uma serva da ansiedade, mas como uma filha do Todo-Poderoso. Esse é o milagre de oferecer seu dia a Deus. Não remove as tempestades, dá a você paz dentro delas. Muitas vezes, oramos para que Deus conserte nossas circunstâncias, mas às vezes Ele está esperando que lhe entreguemos nossos corações primeiro. Quando fazemos isso, Ele começa a moldar não apenas o dia, mas também a alma que o vive. Talvez haja manhãs em que você acorde pesado, oprimido pelo medo, arrependimento ou incerteza. Nesses momentos, oferecer seu dia pode parecer pequeno ou até sem sentido. Mas deixe-me dizer uma coisa: aos olhos do céu, esse pequeno ato de entrega é uma oração poderosa. Porque quando você coloca seu dia nas mãos de Deus, Ele coloca a sua força nas suas. Entregar seu caminho ao Senhor não é apenas falar palavras, é caminhar em expectativa. É levantar sabendo que Deus agirá. Ele abrirá um caminho, abrirá uma porta, acalmará uma tempestade ou lhe ensinará paciência através da espera. Significa acreditar que nada é desperdiçado quando é oferecido a Ele. Lembro-me de ter lido sobre um missionário que disse: Eu não peço a Deus para abençoar o que estou fazendo. Eu peço a Ele para me ajudar a fazer o que Ele está abençoando. É isso que realmente significa oferecer seu dia. Não pedir a Deus para seguir seus planos, mas convidá-lo a liderar-los. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando encontrar paz através do controle. Elas planejam cada detalhe, se preocupam com todas as possibilidades e ainda se sentem inquietas. Mas aqueles que aprendem a dizer: Senhor, eu confio em Ti, descobrem um tipo diferente de força, silenciosa, constante e segura. Porque a confiança não é construída em um grande momento de fé. É construída no pequeno, diário ato de entrega, manhã após manhã, escolhendo novamente oferecer seu dia a Deus. É como assentar tijolos de fé um por um, até que seu coração se torne uma morada para a sua paz. Então, como é oferecer seu dia na prática? Pode ser tão simples quanto começar sua manhã em oração antes de tocar no telefone. Pode ser convidar Deus para o seu trajeto, suas reuniões, suas interações familiares. Pode ser pausar no meio do dia para sussurrar: Senhor, lembra-me de que Tu estás aqui. Cada pequeno ato de oferta mantém seu coração alinhado com a sua presença. Com o tempo, você notará algo bonito. A vida para de parecer um caos que você tem que controlar e começa a parecer uma jornada que você pode compartilhar com seu Criador. Salmos 37:5 não apenas promete que devemos confiar, ele nos assegura que ele agirá. Deus se move em favor daqueles que se rendem. Ele pode não se mover como ou quando você espera, mas Ele está sempre se movendo para o seu bem. E quando o dia terminar e você olhar para trás, você verá traços da mão dele em lugares que nunca notou antes. Na conversa que levantou seu espírito, no atraso que o salvou de um dano, no momento de paz que veio exatamente quando você precisava. Então amanhã de manhã, quando você abrir os olhos, reserve um momento antes que o barulho comece. Sussurre estas palavras com intenção: Senhor, este é o teu dia. Eu te dou meus planos, meu tempo, minha força, meu coração. O que quer que venha, eu confio em ti. Então observe enquanto o dia se desenrola, não sob o seu controle, mas sob a sua graça. Porque aquele que oferece o dia a Deus nunca caminha sozinho. Versículo bíblico: O que quer que façais, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Você já notou como alguns momentos da vida parecem profundamente espirituais, enquanto outros parecem simplesmente rotineiros ou mundanos?
Podemos sentir Deus claramente enquanto oramos na igreja ou lemos as Escrituras. Mas quando estamos lavando louça, parados no trânsito ou respondendo a e-mails intermináveis, sua presença pode parecer distante. Mas as palavras de Paulo, em Colossenses, nos lembram que, para o crente, não existe um momento não espiritual. Quando convidamos Deus para tudo o que fazemos, até o ato mais simples se torna uma forma de adoração. O mundo frequentemente separa o sagrado do comum. Diz-nos que a espiritualidade pertence à igreja e o resto da vida pertence às nossas agendas e deveres. Mas a visão de Deus é inteiramente diferente. Ele não habita apenas em templos feitos de pedra. Ele habita em corações que estão abertos a Ele. Cada momento, cada lugar, cada tarefa pode se tornar terra santa, se a fizermos em Sua presença e para a Sua glória. Dizer, Senhor, fica comigo em tudo que eu fizer, é declarar que cada parte da sua vida importa para Ele, não apenas suas orações e adoração, mas seu trabalho, seu descanso, suas conversas e até suas lutas. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele estava falando com pessoas que viviam vidas comuns, fazendeiros, comerciantes, artesãos, mães, servos. Ele não estava lhes dizendo para deixarem seu trabalho diário para se tornarem monges ou padres. Ele estava lhes ensinando que suas vidas cotidianas poderiam se tornar ofertas sagradas se feitas com o coração certo. Essa verdade transforma tudo. Se você está cozinhando uma refeição para sua família, faça-o com amor, e isso se torna um ato de serviço a Deus. Se você está estudando para um exame, faça-o com diligência, e isso se torna uma oferta de disciplina a Ele. Se você está trabalhando em um emprego que parece despercebido, faça-o com fidelidade e o céu nota. Quando você vive assim, começa a ver a presença de Deus não apenas em grandes milagres, mas na fidelidade silenciosa, a maneira como você cumprimenta alguém, a paciência que você demonstra, a bondade que você oferece, estas se tornam reflexos de Cristo vivendo em você. Vejamos um exemplo. Um homem trabalha longas horas em um canteiro de obras. Suas mãos estão ásperas, suas costas doem, e ninguém o elogia pelo seu esforço. No entanto, antes de começar, ele sussurra: Senhor, isto é para ti, dá-me força. Ao longo do dia, ele trabalha com honestidade e cuidado. Ele trata os outros com respeito. Embora seu trabalho pareça comum, aos olhos do céu, ele brilha com significado eterno. Ele está trabalhando para o Senhor. Quando você convida Deus para suas ações, você não mais vive para a aprovação humana. Você vive para o propósito divino. Isso significa que seu valor não é determinado por como os outros o veem. É enraizado em como Deus vê o seu coração. Muitas vezes as pessoas buscam reconhecimento, validação ou recompensa. Mas quando você vive para Deus, você descobre uma alegria mais profunda. A alegria silenciosa de saber que seu trabalho, por menor que seja, faz parte do plano maior dele. Talvez você esteja em uma estação onde suas tarefas parecem repetitivas. Você cuida de crianças, atende pais idosos, gerencia rotinas intermináveis. É fácil se sentir invisível. Mas lembre-se disto, Deus está observando não de longe, mas de dentro do seu coração. Ele vê o amor por trás do seu trabalho, a paciência na sua espera, a fé na sua perseverança. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele mostrou que nenhum ato é muito humilde para ter significado divino. O Filho de Deus, que criou o universo, ajoelhou-se e fez o trabalho de um servo. Por quê? Para nos ensinar que a santidade não está no que fazemos, mas em como fazemos, com amor, humildade e mor para nós cum mei. Entrega. Quando você sussurra, Senhor, fica comigo em tudo o que eu fizer, você não está apenas pedindo a Ele para abençoar o seu trabalho, você está pedindo a Ele para habitar dentro dele. Você está dizendo que as minhas ações reflitam a tua bondade, que as minhas escolhas te tragam honra, que a minha vida fale de ti, mesmo quando as minhas palavras não puderem. Às vezes, a presença de Deus não vem de maneiras dramáticas. Ela vem silenciosamente, na paz que você sente ao fazer o que é certo, na força que o carrega através da fadiga, na pequena satisfação de saber que você deu o seu melhor para Ele. Você pode nem sempre ver o fruto imediato dos seus esforços.
Haverá dias em que sua fidelidade parecerá despercebida ou seu trabalho parecerá não recompensado. Mas lembre-se, Deus não é injusto, Ele vê. Ele valoriza cada ato feito em amor. No seu reino, nada é desperdiçado. Talvez seja por isso que a Escritura diz: o que quer que façais. Não apenas algumas coisas, não apenas atos religiosos, mas tudo. Deus quer fazer parte de tudo, do seu trabalho, suas palavras, sua criatividade, sua bondade, sua perseverança. Imagine sua vida como uma canção e cada ação como uma nota. Quando você vive sem Deus, a melodia parece incompleta, mas quando você o convida para cada nota, a música se torna completa. Até as pausas silenciosas, as lutas, a espera, os momentos ocultos se tornam parte da sua bela composição. Então hoje, antes de começar sua próxima tarefa, pause e sussurre: Senhor, isto é para ti. Diga isso quando estiver dirigindo, diga isso quando estiver cozinhando, diga isso quando estiver fazendo um trabalho pelo qual ninguém lhe agradece. Diga isso quando estiver servindo alguém que é difícil de amar, porque quando você faz isso, suas ações se tornam sua oração. E com o tempo, você começará a notar uma transformação sutil. O estresse se transforma em serviço. A frustração se transforma em fé. A obrigação se transforma em oferta. Cada parte do seu dia se torna um altar sobre o qual você adora a Deus com a sua vida. Paulo não disse: façam tudo perfeitamente. Ele disse: façam-no de todo o coração. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo presença. Ele quer sua sinceridade mais do que seu sucesso, sua devoção mais do que sua performance. Então, quer você esteja varrendo o chão, escrevendo um e-mail, ensinando uma turma ou confortando um amigo, lembre-se, se você o faz com amor, isso alcança o céu. Senhor, fica comigo em tudo o que eu fizer. Não é apenas um pedido, é um lembrete de que Deus já caminha ao seu lado. Você não tem que convidá-lo para o seu dia, porque Ele nunca o deixou. Você só tem que abrir seu coração para notá-lo ali. Então, o que quer que você faça, faça-o para Ele. E ao fazer isso, você descobrirá que a própria vida se torna oração e o trabalho se torna adoração. Versículo bíblico: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Há algo profundamente sagrado em cada encontro que temos com outro ser humano. Muitas vezes imaginamos que encontrar Deus acontece apenas na oração ou na igreja, mas Jesus nos diz o contrário. Ele diz que cada pessoa que encontramos carrega um reflexo de sua imagem. Mesmo aqueles que negligenciamos, mal entendemos ou achamos difícil de amar, quando oramos: Senhor, fica comigo em todos que eu encontrar, não estamos apenas pedindo proteção contra conflitos ou por interações agradáveis. Estamos pedindo a Deus para abrir nossos olhos, para nos ajudar a vê-lo nos rostos dos outros. Esta é uma das verdades mais transformadoras da vida cristã. Deus não está apenas acima de nós ou dentro de nós. Ele também está entre nós. Ele vem a nós através das pessoas. Em Mateus 25, Jesus descreve o Baia-Senta Epizero, julgamento final. Ele diz aos seus seguidores que quando alimentaram o faminto, vestiram o pobre, visitaram o doente e acolheram o estrangeiro, eles não estavam apenas fazendo boas ações, eles estavam servindo a Ele. O Rei do Céu se identifica com os quebrantados, os esquecidos e os comuns. Isso significa que cada interação que temos, cada conversa, cada ato de bondade, cada momento de paciência pode se tornar um local de encontro com Cristo. Então, quando você cumprimenta o caixa da loja, quando você conforta um amigo, quando você perdoa alguém que o feriu, você está encontrando Jesus disfarçado. Você está amando a Ele nos rostos ocultos das pessoas ao seu redor. Isso muda a forma como vemos os relacionamentos. Começamos a perceber que o amor não é um sentimento que mostramos apenas quando conveniente. É um dever sagrado, uma forma de adoração. Quando você ama o seu próximo, você está oferecendo o amor diretamente a Deus. Mas isso nem sempre é fácil. Alguns dias, as pessoas que encontramos testam a nossa paciência. Algumas falam asperamente, outras carregam amargura ou orgulho.
No entanto, Jesus não diz: amem apenas aqueles que merecem. Ele diz: amem os vossos inimigos, abençoem os que vos amaldiçoam. Por quê? Porque o amor que vem de Deus é incondicional, flui da sua natureza, não do comportamento dos outros. Viver desta forma exige humildade. Significa lembrar que, assim como queremos graça para nossas próprias fraquezas, também devemos estender graça aos outros. Cada pessoa que você encontra está lutando uma batalha que você pode nunca ver. Um sorriso, uma palavra gentil, um momento de compreensão. Estes podem parecer pequenos, mas podem mudar vidas. Imagine como o mundo seria se todo cristão vivesse sinceramente esta oração: Senhor, fica comigo em todos que eu encontrar. Essa frase sozinha poderia transformar locais de trabalho, famílias e comunidades. Significa que você cumprimenta cada pessoa não com suspeita, mas com compaixão. Significa que você vê não apenas as falhas, mas o potencial de redenção. Significa que você escolhe a bondade, mesmo quando ela não é retribuída. Vamos imaginar uma cena simples. Um homem entra em um ônibus lotado depois de um longo dia de trabalho. Ele está cansado, frustrado e só quer chegar em casa. Um estranho esbarra nele e a irritação surge em seu coração, mas então ele se lembra da oração da manhã: Senhor, fica comigo em todos que eu encontrar. Ele respira e escolhe a graça em vez da raiva. Esse único ato pode parecer insignificante, mas é poderoso, porque transforma um momento de irritação em um ato de adoração. É assim que a fé transforma o comum. Quando você convida Deus para seus relacionamentos, seus encontros deixam de ser aleatórios. Eles se tornam compromissos divinos. Cada pessoa que você encontra hoje está ali por uma razão: para lhe ensinar, para lhe abençoar, ou para ser abençoada por você. A verdade é que podemos pregar 1000 sermões, mas nenhum falará mais alto do que o amor que demonstramos aos outros. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a linguagem do céu, e quando você o fala, as pessoas veem Jesus em você, mesmo que ainda não saibam o seu nome. Às vezes, encontramos pessoas que estão sofrendo profundamente, embora escondam isso atrás de sorrisos. Quando você oferece uma palavra de encorajamento ou simplesmente ouve, você está ministrando a elas mais do que imagina. Você se torna as mãos e o coração de Cristo naquele momento. Outras vezes, Deus permite pessoas difíceis em nosso caminho, não para testar nossa paciência, mas para nos ensinar compaixão. Aqueles que nos desafiam são frequentemente aqueles que nos ajudam a crescer em graça. Quando você se lembra de que cada pessoa que você encontra é amada por Deus, torna-se mais difícil julgar, mais fácil perdoar e natural orar. Você começa a ver as pessoas não como interrupções, mas como oportunidades para o amor. Os santos entenderam profundamente esta verdade. Madre Teresa disse: se você não pode alimentar 100 pessoas, alimente apenas uma. Toda a sua vida foi construída sobre a crença de que servir a uma pessoa com amor é servir ao próprio Jesus. Portanto, quando você segura a mão de uma criança, quando você cuida de um idoso, quando você ouve a dor de alguém, você está pisando em terra santa. Deus está ali, não em trovões ou fogo, mas na conexão silenciosa entre corações. Se você quer experimentar a presença de Deus em sua vida diária, comece honrando a sua presença nos outros. Fale gentilmente, perdoe rapidamente, encoraje livremente, ore silenciosamente por aqueles que você encontra. Estes não são gestos pequenos, eles são o pulsar do Evangelho. A cada manhã, quando você orar: Senhor, fica comigo em todos que eu encontrar. Pergunte também: Senhor, deixa-me ver-te neles e deixa-os verem a ti em mim. Porque quando os outros encontram sua bondade, sua mansidão, sua paciência, eles estão vislumbrando a Cristo. E quando você começa a ver Jesus nos outros, seu mundo se torna mais brilhante, mais suave e mais cheio de significado. Então, da próxima vez que você encontrar alguém, seja um estranho na rua, um ente querido em casa ou um colega no trabalho, pause por um segundo e lembre-se: Cristo está aqui. Então responda não por irritação ou indiferença, mas por amor. Porque cada alma que você encontra é um convite para amar a Deus mais profundamente.
E um dia, quando você se apresentar diante do Senhor, Ele dirá: o que quer que tenhas feito por eles, fizeste por mim. Versículo bíblico: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, sejam os vossos pedidos notificados a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paz que ultrapassa o entendimento. A vida pode parecer uma tempestade. Todos nós passamos por momentos em que as preocupações se multiplicam. Quando o peso da responsabilidade, o medo do desconhecido ou a dor da perda ameaçam nos afogar. Nesses momentos, a paz parece distante. No entanto, a palavra de Deus nos convida a algo extraordinário. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A princípio, isso pode parecer impossível. Como não nos preocupar quando contas precisam ser pagas, entes queridos estão doentes, relacionamentos estão se desfazendo ou o futuro é incerto? Mas Paulo não está nos pedindo para ignorar a realidade. Ele está nos ensinando a levar a realidade a Deus. Ele não diz: finja que está tudo bem. Ele diz: em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso significa que, quando você sentir medo, ore. Quando estiver confuso, fale com Ele. Quando não vir uma saída, agradeça mesmo assim, porque a sua fidelidade jamais falha. A paz não vem de resolver todos os problemas, ela vem da rendição. Quando entregamos nosso controle a Deus, descobrimos que Ele estava nos segurando o tempo todo. Veja bem, a paz que Deus oferece não é frágil nem temporária. A Bíblia chama de uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Isso significa que mesmo quando a situação não faz sentido, mesmo quando as circunstâncias não mudaram, seu coração pode descansar, porque você sabe quem está no controle. Pense em Jesus dormindo no barco, enquanto a tempestade rugia ao seu redor. Os discípulos entraram em pânico, clamando: Senhor, não te importas que pereçamos? E Jesus, calmo e firme, levantou-se para falar uma palavra: aquietai-vos, acalmai-vos. Instantaneamente, o vento e as ondas obedeceram. Essa é a mesma paz que Ele oferece a você hoje, não uma paz pela ausência de tempestades, mas uma paz dentro delas. A tempestade pode continuar a rugir, mas sua alma permanece ancorada. Esse tipo de paz não depende de circunstâncias perfeitas. Ela flui da confiança perfeita. Toda vez que você escolhe orar, em vez de entrar em pânico, você está declarando: Deus, eu confio em Ti mais do que no meu medo. Toda vez que você lhe agradece antes de ver a resposta, você está dizendo: eu creio que Tu estás trabalhando mesmo quando não consigo ver. E toda vez que você descansa em suas promessas, você está construindo sua vida sobre um fundamento que nenhuma tempestade pode abalar. Frequentemente pensamos que a paz virá depois que tudo estiver resolvido, depois que conseguirmos o emprego, a cura, a vitória. Mas no reino de Deus, a paz vem primeiro. É o que nos carrega durante o processo, não o que recebemos no final. Quando o seu coração está ancorado na oração, você começa a experimentar uma mudança. O caos lá fora pode não mudar, mas o seu coração muda. A preocupação começa a perder o domínio, o medo começa a desaparecer, porque você percebe: Deus é maior do que qualquer coisa que te preocupa. É como estar em uma tempestade, mas segurando a mão daquele que comanda o vento. Você ainda está na chuva, mas não está com medo porque sabe que Ele não vai deixar você se afogar. Paulo continua: e a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A palavra guardará, aqui em grego, descreve uma vigília militar, soldados cercando uma cidade para protegê-la. É isso que a paz de Deus faz. Ela vigia seus pensamentos, suas emoções, sua alma. Ela o protege dos ataques do medo e da dúvida. Essa paz não é passiva, ela é poderosa. Não significa que você nunca mais sentirá ansiedade, mas significa que a ansiedade não terá mais autoridade sobre você. Você ainda pode sentir as ondas, mas também sentirá a presença de Jesus ao seu lado, sussurrando: paz, eu estou aqui. Então, como vivemos nessa paz diariamente?
Ore honestamente, não esconda suas emoções de Deus. Ele já conhece seus medos. Traga-os a Ele como uma criança que leva um brinquedo quebrado ao pai. Diga: Senhor, aqui está. Eu não consigo consertar isso, mas confio que Tu podes. Agradeça constantemente. A gratidão abre a porta para a paz. Quando você agradece a Deus pelo que Ele fez, seu coração se lembra de sua bondade e a fé se torna mais forte do que o medo. Pense na eternidade, mude sua perspectiva. Pergunte a si mesmo: isso ainda terá importância na eternidade? Muitas vezes, o que nos rouba a paz são preocupações temporárias que desaparecem à luz das promessas eternas de Deus. Descanse. Confiante-o depois de orar. Solte. Pare de ensaiar o problema em sua mente. Deixe-o com Deus. As mãos dele são mais capazes do que as suas jamais serão. Quando você vive dessa forma, a paz se torna sua atmosfera. As pessoas podem até perguntar: como você consegue manter a calma em tudo isso? E sua resposta será simples: porque a minha paz não depende das circunstâncias, ela depende de Cristo. O próprio Jesus enfrentou angústia no Getsêmani. Ele sentiu tristeza e aflição, mas em sua rendição: não a minha vontade, mas a tua seja feita. A paz retornou. Essa é a mesma paz disponível para você. Então hoje, se seu coração estiver inquieto, se sua mente estiver pesada, pause, respire fundo, sussurre esta oração: Senhor, eu entrego cada preocupação a Ti. Ensina-me a confiar em Ti mais do que nos meus medos. Enche-me com a Tua paz, aquela que ultrapassa todo o entendimento. Guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. E ajuda-me a caminhar hoje com uma fé calma e firme. Quando você ora assim, o céu escuta. Você pode não ver uma mudança instantânea, mas no íntimo algo se move. Porque a paz não é encontrada em escapar das tempestades da vida, é encontrada em saber quem navega ao seu lado. E essa paz, a paz de Deus, nunca o deixará. Alegria que permanece, versículo bíblico. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15. A alegria é um dos dons mais belos que Deus oferece a seus filhos. No entanto, no mundo em que vivemos, a alegria é frequentemente confundida com prazer ou felicidade temporária. Corremos atrás de coisas, sucesso, posses, aprovação, acreditando que elas preencherão o vazio dentro de nós. Mas essas coisas se esvaem rapidamente. A alegria verdadeira, como Jesus descreve neste versículo, é algo mais profundo, algo eterno, algo divino. Quando Jesus proferiu estas palavras aos seus discípulos, ele os estava preparando para um tempo difícil. Ele sabia que logo enfrentaria a cruz, que seus seguidores seriam dispersos e que o medo e a tristeza os dominariam. No entanto, mesmo naquele momento, ele falou sobre alegria. Isso nos diz algo profundo, que a alegria não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Cristo. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Observe que Jesus não diz: espero que vocês encontrem alegria em algum lugar. Ele diz: a minha alegria esteja em vocês. Isso significa que a alegria não é algo que buscamos fora de nós. É algo que Deus coloca dentro dos nossos corações através do seu Espírito. É a sua alegria divina, pura e inabalável, fluindo através de nós quando permanecemos perto dele. Para entender esse tipo de alegria, devemos retornar à fonte e permanecer em Cristo. Em João 15, Jesus usa a imagem da videira e dos ramos. Ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, também não podemos ter alegria duradoura separados dele. Quando estamos conectados a Cristo através da oração, da obediência e do amor, a sua vida flui para nós. E essa vida produz alegria. Mas quando nos desconectamos, quando permitimos que o pecado, a correria ou o medo nos afastem a alegria, começa a desaparecer. É como uma flor cortada do caule. Ela pode parecer viva por um tempo, mas rapidamente murcha porque não está mais ligada à sua fonte. Muitas pessoas hoje vivem assim, sorrindo por fora, secas por dentro. Elas cumprem as rotinas da vida, mas suas almas estão cansadas.
Tem riso, mas não alegria. Excitação, mas não paz. Jesus oferece algo muito melhor. A sua alegria não depende das circunstâncias. Está enraizada no relacionamento. É a confiança silenciosa de que não importa o que aconteça, você pertence a Ele. É amado e sua história está em suas mãos. Pense em Paulo e Silas na prisão. Suas costas estavam feridas, suas mãos e pés presos. Mesmo assim, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Isso não é felicidade humana, isso é alegria divina. Mesmo na escuridão, eles tinham luz dentro deles. Porque a alegria não é o que acontece com você, é o que acontece em você quando Cristo vive ali. Então, como cultivamos essa alegria na vida diária? Permaneça conectado a Cristo. Ou passe tempo em sua presença. Leia a sua palavra. Fale com Ele como um amigo. Quanto mais você permanece nele, mais a sua alegria o encherá naturalmente. A alegria não vem de tentar mais, ela vem de permanecer mais profundamente. Obedeça a sua palavra. A alegria e a obediência andam de mãos dadas. Quando seguimos os caminhos de Deus, andamos em harmonia com o seu projeto, e isso traz paz à alma. A desobediência pode prometer prazer, mas sempre rouba a alegria no final. Sirva aos outros com amor. O paradoxo da alegria é que frequentemente a encontramos quando paramos de nos concentrar em nós mesmos. Quando doamos nosso tempo, bondade, encorajamento, a alegria se multiplica. O próprio Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Seja grato sempre. A gratidão é o solo onde a alegria cresce. Quando você começa a agradecer a Deus, até pelas menores bênçãos, o nascer do sol, o fôlego em seus pulmões, o amor de um amigo, você perceberá que a alegria já o estava cercando o tempo todo. A alegria também brilha mais intensamente em estações escuras. Há momentos em que as lágrimas ainda vêm, em que a dor ainda machuca e a vida ainda parece pesada. No entanto, mesmo assim, a alegria permanece como um riacho subterrâneo que continua a fluir, mesmo quando a superfície está congelada. Esse é o mistério da alegria divina. Ela coexiste com a tristeza. Jesus conheceu a tristeza profundamente, mas a Escritura diz: pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele olhou além da dor, sabendo que a ressurreição estava por vir, que a redenção seria completa. É isso que a verdadeira alegria faz. Olha além da luta presente para a esperança eterna que nunca se desvanece. Você pode nem sempre se sentir alegre, e tudo bem. A alegria não é uma emoção que você tem que forçar, é uma presença a qual você retorna. Toda vez que você ora, toda vez que você adora, toda vez que você confia na bondade de Deus, mesmo quando a vida dói, você está escolhendo a alegria. Então hoje, reserve um momento e sussurre esta oração. Senhor Jesus, obrigado pelo dom da tua alegria. Ensina-me a permanecer em ti, a ficar conectado mesmo quando a vida parecer seca. Substitui minha preocupação por adoração, minha tristeza por confiança, meu vazio pela tua plenitude. Que a tua alegria seja a minha força, hoje e sempre. Quando você ora assim, algo muda. Você pode não explodir em risos ou sentir uma emoção instantânea, mas a sua alma começa a se acalmar. Porque você se lembra, a alegria não é algo que você ganha, é algo que você recebe. E ao recebê-la, você carrega a luz de Cristo para o mundo, uma luz que nenhuma escuridão pode superar. Adoração, o sacrifício vivo. Versículo bíblico. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando oramos, Senhor, eu te ofereço este dia, não estamos meramente dizendo palavras, estamos entrando em uma vida de adoração. Paulo nos lembra que a adoração não se limita a canções, sermões ou templos. A adoração verdadeira é uma maneira de viver. É a oferta diária de nossos corações, nossas ações, nosso tempo e nossas escolhas a Deus. Oferecer seu corpo como sacrifício vivo significa dizer: Senhor, minhas mãos são tuas para servir, minha boca é tua para falar bondade, meus pés são teus para caminhar em paz, meu coração é teu para amar puramente.
Cada momento se torna culto com fista, sagrado quando você vive dessa forma. Quando você fala a verdade, em vez de fofocar, isso é adoração. Quando você perdoa alguém que o machucou, isso é adoração. Quando você trabalha com integridade, ama sua família ou demonstra compaixão por um estranho, isso é adoração. Deus não é encontrado apenas nos grandes gestos de fé, mas na obediência quieta e fiel da vida cotidiana. Pense em como Jesus viveu. Antes de realizar milagres ou pregar para multidões, ele passou 30 anos fazendo o trabalho comum de um carpinteiro. Cada pedaço de madeira que ele moldava, cada cliente que ele servia, era feito com amor, excelência e reverência ao Pai. Isso nos ensina algo poderoso. A santidade não é sobre o que fazemos, mas como o fazemos. Quando seu coração pertence a Deus, até o menor ato se torna santo. Paulo começa o versículo dizendo: pelas misericórdias de Deus. Isso significa que a nossa oferta não é para ganhar o seu amor, é uma resposta ao seu amor. Entregamos nossas vidas não por obrigação, mas por gratidão. Quando você percebe o quanto Ele o perdoou, o quanto Ele o carregou, você começa a viver de maneira diferente. Você quer agradá-lo não para obter aprovação, mas para expressar amor. Viver a oração diariamente significa acordar todas as manhãs e perguntar: Senhor, como posso glorificar-te hoje em meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações? Às vezes isso significa escolher a paciência em vez da frustração, a gentileza em vez da raiva, a fé em vez do medo. Outras vezes significa servir em silêncio, não visto pelos outros, mas conhecido por Deus. Há uma história de um humilde faxineiro em uma antiga catedral. Todas as manhãs, antes que alguém chegasse, ele sussurrava: Senhor, esta vassoura é tua. Cada varrida é uma oração. Ele limpava o chão com alegria, porque acreditava que até mesmo seu trabalho simples honrava o Rei dos Reis. Isso é o que significa viver a oração, transformar o ordinário em adoração. Deus não exige perfeição, Ele deseja dedicação. Ele sabe que tropeçaremos, mas Ele valoriza um coração que continua a retornar, a oferecer, a confiar. Você pode pensar que sua vida é muito pequena ou seu trabalho muito simples para importar, mas aos olhos de Deus, a fidelidade nas pequenas coisas é grande adoração. Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Portanto, ofereça o seu pouco a Ele todos os dias, suas orações silenciosas, seu trabalho árduo, suas pequenas bondades. Deus vê tudo e Ele se deleita nisso. Haverá dias em que viver essa oração será difícil quando o estresse, a tentação ou a exaustão tentarem afastá-lo. Nesses momentos, pause e lembre-se: você não está vivendo esta oração sozinho. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você. Ele o fortalece para viver como um sacrifício vivo, não queimado, esgotado, mas brilhando intensamente. Viver diariamente para Deus é deixar a sua fé moldar a sua rotina. Quando você dirige para o trabalho, ore por aqueles ao seu redor. Quando você come, agradeça. Quando você fala, escolha palavras que curam, não que ferem. Quando você descansa, lembre-se de que tudo bem desacelerar o descanso também é uma forma de adoração quando feito em confiança. E quando os desafios vierem, porque eles sempre vêm, não se esqueça, sua oferta não é invalidada pela luta. Deus frequentemente usa dias difíceis para refinar a nossa fé e nos atrair para mais perto dele. Até a sua dor, quando entregue, se torna adoração. Uma das verdades mais belas do Evangelho é esta: Deus pode pegar a sua vida comum e torná-la extraordinária quando ela é oferecida a Ele. Sua oração diária, Senhor, eu te ofereço este dia, se torna uma semente. Toda vez que você repete sinceramente, essa semente cresce. Ela transforma como você vê, como você ama e como você vive. Viver a oração significa dizer sim a Deus repetidamente, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando lhe custa algo. Porque cada sim que você sussurra se soma a uma vida que o glorifica. E quando o seu dia termina, você pode descansar em paz.
sabendo que a sua vida, por mais simples, por mais imperfeita, foi uma oração viva. Reserve um momento agora para sussurrar esta oferta. Senhor, eu te entrego este dia novamente. Toma minhas palavras, meus pensamentos, minhas ações, que eles te glorifiquem. Ensina-me a servir com alegria, a caminhar com humildade, a viver com gratidão. Faze da minha vida um ato diário de adoração, uma oração viva que reflete a tua luz. É assim que transformamos um dia comum em um dia santo. É assim que vivemos a oração diariamente, não apenas com os nossos lábios, mas com as nossas vidas. Deixe a sua luz brilhar, versículo bíblico. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5. Quando você oferece o seu dia a Deus. Quando você o convida para o seu trabalho, seus relacionamentos e suas decisões, algo belo começa a acontecer. A luz dele começa a brilhar através de você. Você pode nem mesmo perceber, mas as pessoas começam a ver algo diferente em você, uma paz que não pode ser explicada, uma bondade que parece genuína, uma força silenciosa que vem do alto. Jesus disse: "Vocês são a luz do mundo." Isso não é um comando para se tornar luz. É um lembrete de que você já é luz, porque o Espírito dele vive dentro de você. A luz não se esforça para brilhar, ela simplesmente brilha. E quando você vive perto de Deus, a sua luz irradia naturalmente da sua vida. Mas o que significa na prática deixar a sua luz brilhar? Isso começa em pequenos momentos, no dia a dia. Aqueles que parecem insignificantes, mas que frequentemente tocam os corações. É a paciência que você demonstra quando alguém o frustra. É a compaixão que você dá quando ninguém está olhando. É o perdão que você oferece mesmo quando tem todos os motivos para não o fazer. Cada ato de amor, cada palavra de encorajamento, cada escolha de fazer o que é certo mesmo quando é difícil, isso é a luz rompendo a escuridão. O mundo hoje está cheio de barulho, raiva e divisão. Muitos estão caminhando pela vida oprimidos pelo medo, pela solidão e pela confusão. Você pode não ser capaz de resolver todos os problemas, mas pode levar a luz aos lugares para onde Deus o envia. Uma palavra gentil pode acalmar um coração ansioso. Um sorriso sincero pode elevar o espírito de alguém. Uma oração silenciosa pode trazer esperança onde o desespero antes reinava. E às vezes, a maior luz que você irradia não é através do seu sucesso, mas através da sua resistência. Quando você continua a confiar em Deus em meio à dor, quando permanece gentil na dificuldade, quando continua a amar mesmo que isso lhe custe algo. As pessoas notam esse tipo de luz. Elas podem não dizer nada, mas a sua fé fala mais alto do que as palavras. Pense nos primeiros cristãos. Eles não tinham plataformas, nem riqueza, nem influência, ainda assim, suas vidas brilhavam com tanto amor e integridade que até seus perseguidores não podiam ignorá-lo. Eles cuidavam dos doentes, compartilhavam o pouco que tinham e perdoavam seus inimigos. É assim que a luz vence as trevas, não pelo poder, mas pelo amor. A luz de Deus não deve ser escondida. Às vezes, o medo ou a insegurança nos dizem para ficarmos em silêncio. Não se destaque, não fale sobre sua fé, não ame demais. Mas Jesus diz o oposto. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de um cesto, mas sim no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Mateus 5,15. Sua bondade, sua peço. Fé. Sua compaixão são lâmpadas, destinadas a brilhar. Não as esconda. Deixe sua fé transparecer em suas ações. Deixe as pessoas verem a paz que Cristo lhe dá e quando fizerem, elas não o glorificarão. Elas glorificarão a Deus. Viver dessa forma não significa ser perfeito ou fingir ser alguém que você não é. Significa ser real, admitir suas falhas, demonstrar graça e viver com humildade. A luz verdadeira nunca é orgulhosa, é gentil e constante. Às vezes, refletir a luz de Deus significa simplesmente estar presente. Ouvir alguém que precisa conversar, encorajar alguém que se sente esquecido, demonstrar amor àqueles que esperam julgamento. Jesus nos chama para brilhar, não para ofuscar os outros,
mas para iluminar o caminho em direção a Ele. E aqui está a bela verdade: quanto mais você doa a luz dele, mais brilhante ela cresce dentro de você. O amor se multiplica quando compartilhado, a alegria se aprofunda quando dada, a paz se expande quando falada. Portanto, quando você ora, Senhor, esteja comigo em todos que eu encontrar, você está realmente perguntando: Senhor, deixa a tua luz brilhar através de mim. Você se torna as mãos dele para o conforto, a voz dele para a verdade, o reflexo da sua graça em um mundo cansado. Até mesmo uma pequena chama pode perfurar uma grande escuridão. Você pode sentir que seus esforços são muito pequenos para importar, mas lembre-se, a escuridão não pode extinguir a luz. Um ato de bondade pode mudar o dia inteiro de alguém. Uma palavra de encorajamento pode levantar um coração partido. É assim que Deus trabalha, nem sempre através de trovões ou milagres, mas através de pessoas que silenciosamente irradiam o seu amor. Imagine se cada crente, todas as manhãs, vivesse verdadeiramente esta oração: Senhor, eu te ofereço este dia. Esteja comigo em tudo que eu fizer, em todos que eu encontrar. O mundo pareceria diferente. Locais de trabalho se tornariam mais gentis. Famílias se fortaleceriam. Comunidades encontrariam esperança novamente. Porque quando a luz de Cristo brilha através de uma vida, ela não permanece contida, ela se espalha. Então, onde quer que Deus o coloque hoje, em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, em uma conversa, lembre-se, você é a luz do mundo. Você não precisa ser extraordinário. Apenas seja fiel. Apenas continue a brilhar. E quando o seu dia terminar, que você possa sussurrar com gratidão e paz: Senhor, obrigado por me permitir irradiar um pouco da tua luz hoje. Perdoa-me onde eu falhei. Fortalece-me para amar novamente amanhã. E que tudo que eu faça traga glória a ti. Esse é o coração desta oração, uma vida tão rendida, tão cheia da sua presença, que se torna um testemunho vivo da sua luz. Continue a brilhar não por aplausos, mas para a sua glória. Porque quando você o faz, outros verão as suas boas obras e glorificarão ao Pai de vocês que está nos céus. A oração diária. Um novo começo, cada manhã é um novo começo, uma página em branco, escrita pela mão de Deus. Não importa o que aconteceu ontem, não importa quão pesado o passado pareça, todo nascer do sol sussurra o mesmo convite: comece de novo. Ofereça-me este dia. Esta oração simples, mas poderosa, nos ensina a viver com uma perspectiva divina. Ela nos lembra que a fé não é apenas para bancos de igreja ou momentos sagrados. É para o ritmo comum da vida. É para os e-mails que você envia, as refeições que você cozinha, as pessoas que você cumprimenta, os suspiros silenciosos e os sorrisos repentinos. Dizer: Senhor, eu te ofereço este dia. É entregar o controle e confiar que aquele que criou o dia também sabe como guiá-lo. É um reconhecimento humilde de que a nossa força sozinha não é suficiente, mas a graça dele sempre é. Quando você começa o seu dia assim, você começa de forma diferente. Você para de se apressar no caos e começa a descansar na sua presença. Você para de temer o desconhecido e começa a caminhar com a certeza de que ele vai à sua frente. Você se torna consciente de que o seu tempo, seus encontros, suas decisões são oportunidades sagradas para refletir o seu amor. Cada momento se torna santo quando oferecido a Deus. Até o dia mais comum se torna extraordinário quando vivido com consciência divina. E quando você ora: esteja comigo em tudo que eu fizer, em todos que eu encontrar, você está convidando a própria presença do céu para acompanhá-lo em cada passo. Isso significa que nenhum momento é desperdiçado, nenhuma tarefa é pequena demais, nenhuma interação é sem sentido. A maneira como você cumprimenta um colega de trabalho, ouve um amigo, perdoa um estranho ou cuida da sua família, tudo isso se torna um canal do amor de Deus quando feito com o coração rendido. Às vezes a sua presença é sentida na paz, outras vezes ela está escondida na perseverança.
Às vezes você sente a sua alegria no riso, outras vezes você se agarra à fé através das lágrimas. Mas, quer seja vista ou invisível, Ele está sempre lá, Emanuel, Deus conosco. Viver esta oração diariamente é confiar que a sua companhia é constante. Mesmo quando você se sente invisível, Ele o observa. Mesmo quando você se sente fraco, Ele o sustenta. Mesmo quando você se sente perdido, Ele o guia. Quando você pede, dá-me paz e alegria, você não está pedindo uma vida sem problemas, mas um coração ancorado na confiança. A paz não é encontrada em escapar da dificuldade, é encontrada em caminhar através dela com Cristo ao seu lado. A alegria não é encontrada em prazeres passageiros, é encontrada em saber que você é profundamente amado, mesmo em meio à imperfeição. Esta oração nos transforma de dentro para fora. Ela muda como vemos, o tempo, cada dia se torna uma oferta sagrada. Ela muda como vemos as pessoas, cada pessoa se torna uma oportunidade para refletir o amor. E muda como nos vemos, começamos a entender que somos vasos da luz de Deus em um mundo escuro. Viver esta oração não significa que todo dia será fácil. Alguns dias ainda trarão decepção, dor ou exaustão. No entanto, mesmo assim, há propósito, porque cada luta é uma chance de crescer em paciência, humildade e fé. Quando o dia parecer pesado, sussurre novamente: Senhor, eu ainda te ofereço este dia. Esse único ato de rendição quebra o poder do medo e enche o seu coração com coragem silenciosa. Você pode não controlar o que acontece, mas pode controlar como você responde com fé em vez de pânico, com oração em vez de preocupação, com amor em vez de amargura. Com o tempo, esta oração se torna mais do que palavras, ela se torna o ritmo da sua alma. Você começa a viver em harmonia com a vontade de Deus, encontrando paz no seu tempo e força nas suas. Promessas. Há algo profundamente libertador em oferecer o seu dia ao Senhor. É a liberdade de saber que você não precisa ser perfeito, apenas fiel. É o alívio de saber que o seu valor não depende do que você realiza, mas de quem você é. E quando você carrega essa consciência ao longo do seu dia, as pessoas notam. Elas veem um espírito calmo em um mundo inquieto. Elas sentem graça em suas reações, compaixão em suas palavras e firmeza em seu coração. É assim que a luz se espalha, não através de discursos ou perfeição, mas através da fé silenciosa vivida consistentemente. Que todo nascer do sol o lembre: este dia é um presente e você é o mordomo dele. Você não sabe quantos dias mais terá, mas hoje você tem este. Você pode escolher como vivê-lo. Você pode escolher amar, perdoar, encorajar, servir. E no final do dia, quando você olhar para trás e sussurrar: Senhor, obrigado por estares comigo, você perceberá algo belo. Você nunca estava caminhando sozinho. Essa é a essência desta oração. É uma rendição diária, uma confiança silenciosa, uma oferta contínua. Senhor, eu te ofereço este dia. Uma declaração de fé. Por favor, esteja comigo em tudo o que eu fizer, em todos que eu encontrar. Um desejo de presença e propósito. Por favor, dá-me paz e alegria, um anseio pelos frutos do seu espírito para encher nossos corações. Se você viver dessa maneira, oferecendo, convidando, recebendo todo dia, se torna adoração. Todo momento se torna significativo e cada fôlego se torna um testemunho de que a paz e a alegria de Deus são reais. Ao concluirmos, que esta oração ecoe em seu coração não apenas hoje, mas todos os dias. Ao se levantar, ao trabalhar, ao descansar, ao enfrentar desafios, que ela seja o ritmo da sua caminhada com Deus. Sussurre-a novamente agora, devagar, sinceramente. Senhor, eu te ofereço este dia. Por favor, esteja comigo em tudo o mero que eu fizer, em todos que eu encontrar. Por favor, dá-me paz e alegria. Amém. Agora vá em frente, viva esta oração, que a sua paz seja contagiante, que a sua alegria seja visível, que a sua fé seja inabalável. Porque quando você vive dessa forma, a sua própria vida se torna um reflexo do céu na terra. Cada nascer do sol, uma nova oferta.
cada passo um quieto ato de adoração. Cada dia um presente de volta ao doador de todas as coisas boas. E um dia, quando você estiver diante dele, que ele sorria e diga: você viveu bem a sua oração.